O Vigia da Meia-Noite, O Retorno do Túnel Inunaki. Depois de um turno exaustivo na biblioteca, Bruno leva para casa algo que não consegue abandonar. Uma estranha coincidência envolvendo um livro antigo e o nome de um túnel japonês proibido, Inunaki. Curioso e inquieto, ele decide investigar por conta própria, acreditando que encontrará apenas lendas urbanas perdidas na internet. Mas conforme avança nas pesquisas, Bruno descobre registros obscuros, filmagens esquecidas e documentos que parecem ter sido apagados propositalmente. Pior, o nome Inunaki começa a surgir ligado a acontecimentos no Brasil, como se a maldição tivesse atravessado fronteiras. Enquanto as peças se conectam, eventos inexplicáveis começam a ocorrer dentro da própria casa. Sons, vultos e imagens que aparecem na tela sem explicação fazem Bruno perceber que, talvez, não esteja apenas pesquisando, mas sendo observado. A investigação arrasta para algo muito maior e muito mais perigoso do que ele imaginava. Um sinal vindo da escuridão o chama, e Bruno precisa decidir, recuar ou enfrentar aquilo que veio do túnel. Antes de começar, se você gosta desse tipo de relato, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o Contos Noturnos a continuar trazendo histórias como essa. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história agora. Quero saber de onde essa vigília noturna está chegando. Eu devia estar dormindo. Era isso que eu repetia para mim mesmo enquanto tirava o crachá da biblioteca e largava as chaves no balcão da cozinha. O turno tinha sido normal, ou deveria ter sido. Mas cada vez que fecho os olhos, eu ainda vejo aquele livro no chão, aberto exatamente na página sobre o túnel Inunaki, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Não caiu, disso eu tenho certeza. Eu estava sozinho na sessão de História Internacional. Ninguém mais passou por ali. Mesmo assim, o livro caiu, aberto na página exata. E aquilo grudou na minha cabeça feito um farol aceso dentro da escuridão. Eu caminho até a mesa da sala, jogo a mochila no canto e abro o notebook. A tela ilumina o apartamento inteiro com aquele tom azul, frio, que parece afastar o silêncio. A verdade é que eu não queria pesquisar nada. Eu só queria esquecer. Mas o incômodo é maior que o cansaço. Digito Inunaki Tunnel, relatos reais. Enter. Os primeiros resultados aparecem normalmente, vídeos amadores, blogs antigos, fóruns abandonados. Mas quando tento abrir um link específico, um que parecia promissor, a página carrega até a metade e desaparece. O navegador simplesmente volta para a tela inicial, sem mensagem de erro. Apenas some. Tento de novo. Mesma coisa. Ok. Estranho. Murmuro, coçando a nuca. Tento outro link, um fórum japonês arquivado. Desta vez, uma página branca surge, com uma linha de caracteres que não consigo ler. Antes que eu tente traduzir, o site fecha sozinho. Meu coração bate um pouco mais rápido. Por um instante, eu penso, talvez seja só meu navegador travando. Talvez eu esteja cansado demais. Mas aí uma sensação estranha se instala, como se eu não estivesse sozinho. O silêncio do apartamento pesa. O prédio inteiro parece ter apagado. Os vizinhos, sempre barulhentos, estão quietos demais para uma quinta-feira à noite. Eu deslizo a cadeira um pouco para trás, ajusto a postura e continuo a busca, tentando ignorar aquela sensação de que tem alguém observando sobre o meu ombro. Coloco fones no ouvido, meio que por instinto, mas nem ligo música. Só deixo eles lá, abafando o mundo ao redor. Abro de novo o vídeo amador do túnel que eu tinha visto mais cedo na biblioteca. Ele começa com a respiração acelerada de alguém caminhando por um corredor estreito, úmido, onde a luz falha a cada segundo. A câmera treme. É impossível não sentir a tensão da pessoa filmando. A legenda diz: "Voltei aqui porque ouvi algo chamando meu nome. Não deveria ter vindo." Eu congelo o vídeo. A mesma frase estava anotada na margem da página do livro da biblioteca. Não impressa. Escrita à mão. A sensação de que algo tentou me mostrar aquele conteúdo volta com força. Respiro fundo e decido ir mais fundo na pesquisa. Se há algo que sempre me guiou nesses vídeos que faço para o Contos Noturnos, é que nada é só coincidência quando aparece em sequência. Livros, vídeos, links que se escondem. Algo está chamando minha atenção e eu quero entender. Mas então, algo estranho acontece.
O cursor do mouse se move sozinho. Lentamente, eu tiro a mão do touchpad. Ele continua se movendo, como se alguém estivesse guiando. E, sem que eu clique, uma janela se abre. Uma foto do túnel Inunaki. Exatamente a mesma foto que estava no livro que caiu da estante. A tela pisca. Pisca de novo. E por meio segundo, só meio segundo, aparece uma imagem que não deveria existir ali. Uma estrada escura, tomada por névoa, com algo parado no meio da pista. Uma figura, alta, estática, o suficiente para fazer meu estômago revirar. A imagem some. O notebook volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Eu fico parado, encarando o monitor, tentando entender se aquilo foi real ou se meu cérebro pregou uma peça. Mas então percebo algo ainda mais perturbador. O relógio no canto da tela marca 3h11. Eu juro que cheguei em casa antes da meia-noite. O tempo passou? Eu esfrego o rosto com as duas mãos, tentando afastar a confusão. Preciso focar. Preciso entender o que está acontecendo. Mas a única coisa que parece clara agora é: aquela página do livro não caiu por acaso. Não caiu sozinha. E o túnel Inunaki abriu alguma porta. E eu, idiota, abri a segunda quando sentei diante desse computador. Eu deveria parar ali, fechar tudo, ir dormir. Mas eu não consigo. Tem algo chamando. Algo que parece sussurrar meu nome lá no fundo da cabeça, como se estivesse mais perto do que deveria. E é nesse exato momento que eu ouço um leve rangido no corredor. Um som que, pela primeira vez naquela noite, me faz perceber que talvez eu realmente não esteja sozinho em casa. Eu sempre acreditei que certos lugares no mundo carregam sua própria memória, como se o tempo não apagasse nada, apenas guardasse nas sombras. O túnel Inunaki parecia exatamente isso, um ponto esquecido no mapa, mas lembrado pelo que nunca foi explicado. E, naquela madrugada, enquanto eu ainda tentava entender porque o nome daquele túnel me perseguia desde a biblioteca, percebi que a sensação de ser observado tinha ficado mais forte. Mesmo assim, continuei pesquisando. Abri uma aba atrás da outra, mas os sites pareciam se comportar de maneira estranha. Uns fechavam sozinhos, outros simplesmente desapareciam como se nunca tivessem existido. Até prints que eu sabia ter salvado não estavam mais na pasta onde os deixei. Era como se algo estivesse limpando meu caminho. Ou pior, limpando o próprio rastro. Depois de quase 20 minutos de frustração, finalmente encontrei um blog antigo, daqueles com layout cinza, fonte minúscula e comentários datados de mais de 15 anos atrás. O título era simples: Dog S. Cry, arquivo sobre Inunaki. Era um tipo de depoimento pessoal, mas com anexos de documentos que certamente não deveriam estar ali. Comecei pelos mais leves: artigos de jornal sobre acidentes na região, relatos de vandalismo, pichações misteriosas, supostas aparições. Mas quanto mais eu lia, mais percebia que aquela coleção de tragédias não se encaixava bem com o que eu já sabia. Era como se aquele blog tentasse construir uma narrativa mais amigável, deixando de fora justamente o que importava. Então cliquei nos anexos confidenciais. O primeiro arquivo era um PDF escaneado, de baixa qualidade, com selos oficiais parcialmente apagados. O título parecia ter sido rasurado digitalmente várias vezes. A única palavra legível era Inunaki. Dentro, tabelas de desaparecimentos, só que nenhum dos nomes constava nos registros públicos japoneses. Eram pessoas que, oficialmente, nunca haviam existido. Ainda assim, havia datas, idades, descrições físicas, até últimos locais vistos. Mas não havia conclusões. Nenhuma investigação formal. Nenhuma busca registrada. O segundo arquivo era ainda mais estranho. Manutenção 1979, túnel desativado. Ele continha relatórios curtos, todos incompletos. Um dizia: subsolo apresenta temperatura irregular. Outro afirmava: sistema de ventilação detecta fluxo de ar proveniente de área lacrada. E, no final, um comentário isolado, em vermelho: entrada secundária proibida. Funcionários que relatarem escutar vozes não devem ser realocados. Esse último trecho fez um frio percorrer minhas costas. Era surreal imaginar que,
na época, alguém tivesse documentado vozes dentro de um túnel abandonado e que a resposta oficial fosse simplesmente ignorar. Continuei descendo a página. O blog tinha ainda uma filmagem anexada, marcada como 1982. O arquivo parecia corrompido, mas ainda assim carregou. Era uma gravação baixa, granulada, com uma lanterna tremendo tanto que o foco parecia dançar de um lado para o outro. A câmera mostrava um corredor estreito e úmido, com marcas de gotejamento descendo pelas paredes, idêntico a uma das fotos que eu tinha visto na biblioteca. Isso fez meu estômago virar. A filmagem seguia por quase 1 minuto de escuridão, até que um som rouco ecoou. Não parecia humano. Na verdade, nem parecia um animal. Era algo entre um lamento e uma respiração muito longa. A imagem tremeu ainda mais, como se quem segurava a câmera tivesse congelado. No canto direito, por menos de meio segundo, uma silhueta escura aparece. Algo fino, comprido, quase contorcido. Depois, o vídeo termina abruptamente. Parei a reprodução. Fiquei olhando para a tela como se aquilo pudesse me dar uma resposta. Mas tudo o que eu sentia era a mesma sensação que tive no corredor da biblioteca, como se algo estivesse me observando de dentro do escuro. Até aí, eu ainda acreditava que estava apenas lidando com histórias antigas, mal documentadas, talvez exageradas. Mas então encontrei uma pasta chamada Relatórios Não Publicados. Quando cliquei nela, 3 novos documentos surgiram. O primeiro era um diário de campo de um engenheiro japonês, Takahiro M. Ele escrevia sobre problemas estruturais no túnel, mas no final de cada dia havia observações pessoais que pareciam cada vez mais desesperadas. Alguém caminhou atrás de mim, mesmo vazio. Ouvi alguém chamar meu nome. Tem algo que respira no fundo. O ar não está parado. Ele se move. No último dia, havia apenas uma linha. Não voltem aqui. O segundo documento era um mapa. O túnel tinha marcações em vermelho, indicando áreas lacradas. Mas havia outra coisa, uma trilha que seguia além do que existia oficialmente. Uma passagem sem nome, conectando a área interna a um ponto que o mapa chamava de saída B. Essa saída não existia em nenhum registro público. E se existiu um dia, foi apagada muito bem. O terceiro documento era o único traduzido para o português. Isso me deixou instantaneamente desconfiado. No topo da página, lia-se Intercâmbio Técnico Japão-Brasil, 1984. Documento interno. O texto era curto, mas uma palavra aparecia diversas vezes. Inunaki, referência cruzada. Por que um túnel japonês abandonado apareceria no arquivo interno de uma empresa brasileira? Porque o nome estava associado à palavra sigilo? E o que significava referência cruzada? De repente, a tela do computador piscou. Só uma vez, mas o suficiente para que eu sentisse o mesmo arrepio subir pelo meu pescoço. Não era só o conteúdo dos arquivos. Era a sensação crescente de que algo estava tentando impedir que eu continuasse. Fechei o blog. Respirei fundo. E só então percebi uma coisa ainda mais inquietante. As informações que eu estava vendo não apareciam mais quando eu atualizava a página. Os links mudavam. Os arquivos sumiam. As abas se fechavam sozinhas. Era como se o túnel estivesse apagando sua própria história em tempo real. Como se não quisesse ser lembrado. E pela primeira vez naquela noite, uma pergunta realmente me assustou. Se o Inunaki tem algo a esconder, por que diabos ele estaria tentando esconder isso de mim? Eu não sei exatamente quando a pesquisa deixou de ser curiosidade e virou inquietação. Talvez tenha sido naquele momento em que comecei a perceber que as abas do navegador não obedeciam mais a mim. Algumas simplesmente se fechavam sozinhas, outras, quando eu tentava clicar, levavam para páginas vazias, páginas que pareciam ter sido raspadas, como se alguém tivesse apagado informações reais ali, horas antes. Mas nada me preparou para o que veio em seguida. Eu já tinha coletado tantas notas soltas sobre o túnel Inunaki, desaparecimentos, vídeos tremidos, relatos de pessoas que juravam ouvir vozes quando passavam por perto, e mesmo assim parecia que estava sempre um passo atrás. Como se a própria internet evitasse que eu continuasse. Como se estivesse me protegendo ou tentando me impedir. Decidi então sair da rota óbvia das pesquisas japonesas. Talvez fosse paranoia,
mas algo me dizia que o túnel não era apenas uma lenda urbana regional. Esse tipo de história nunca permanece isolada por tanto tempo. Se um lugar assim realmente existia, se trazia consequências, alguma coisa deveria ter escapado para fora do Japão ao longo das décadas. Foi quando eu comecei a buscar qualquer referência ao nome Inunaki fora da Ásia. E foi aí que eu realmente comecei a sentir medo. No início, achei que fosse só coincidência. Um fórum obscuro brasileiro dos anos 2000 comentando casos de sons estranhos dentro de túneis abandonados no interior do país. Um desses usuários mencionava a mesma sensação descrita no tal túnel japonês, embora não citasse o nome. Nada muito sólido. Mas então, algo muito mais estranho surgiu. Uma sigla, um arquivo, uma página de um boletim interno de segurança industrial brasileira, datado de 1986. E ali, bem no meio de uma tabela, entre palavras técnicas, códigos de manutenção e instruções padronizadas, estava escrito Inunaki, procedimento preventivo. Eu fiquei olhando aquilo por quase um minuto, sem piscar. Como assim? Como o nome de um túnel japonês, isolado, supostamente proibido, apareceria num documento brasileiro de quase 40 anos atrás? Abri a imagem do documento no computador e dei um até onde a resolução permitiu. O trecho do boletim parecia autêntico, marca de papel antigo, logotipo da empresa enfraquecido, numeração em batidas de máquina de escrever. Não havia contexto. Não dizia o que era o procedimento preventivo. Apenas o nome. Uma palavra solta, plantada no meio de uma folha que, de outra forma, parecia absolutamente normal. Eu sentia um frio na nuca, daqueles que não dependem de vento. Porque agora não era mais curiosidade, nem paranoia. Era evidência. Evidência de que o nome do túnel circulava em esferas que não tinham nada a ver com o Japão. Mas eu ainda não tinha chegado na pior parte. Continuei cavando. Comecei a buscar entre arquivos digitalizados de fábricas desativadas, documentos confidenciais vazados, relatórios de segurança pública, até que achei outro fragmento estranho. Dessa vez, uma menção escondida em um PDF de 1993, originado do setor de infraestrutura rodoviária do Brasil. Sem destaque, sem explicação, apenas uma anotação marginal, ver referência em Inunaki. Só isso. Uma anotação perdida em meio a instruções de manutenção de túneis brasileiros. Eu senti, nesse instante, como se estivesse mexendo em algo que não era para ser remexido. Como se cada clique meu no notebook chamasse a atenção de algo que não gostava de ser observado. Foi quando percebi outra coisa. Meus resultados de busca começaram a mudar. Links que antes não apareciam, apareceram. Algumas páginas, em especial blogs de exploradores urbanos brasileiros, começaram a exibir anúncios automáticos falando de estradas perigosas, trilhas abandonadas e até mesmo portais subterrâneos. A palavra portal apareceu tantas vezes que parecia uma piada de mau gosto. Mas não era. Era algum tipo de padrão. E o padrão apontava para uma só direção. O Inunaki não era uma lenda isolada. Era um conceito, um fenômeno, uma espécie de ligação entre lugares que nunca deveriam se conectar. Foi nessa hora que eu comecei a pensar que talvez, só talvez, o túnel japonês fosse apenas um dos pontos dessa rede. Um dos lugares onde o fenômeno se manifestava, mas não o único. E se o nome Inunaki fosse apenas o rótulo japonês para algo muito mais antigo, algo que atravessava países, culturas e fronteiras que não estavam no mapa, eu devia ter parado ali. Devia ter fechado o notebook, levantado, ido dormir, esquecido tudo. Mas, ao invés disso, cliquei em um último link. Um vídeo de baixa resolução. Quase legível. Parecia ter sido filmado em VHS. E lá estava. Eu prendia a respiração. Um corredor, identicamente igual ao daquele vídeo japonês tremido que eu tinha visto horas antes. Só que o áudio não era japonês. Era português. Baixo, abafado, mas inconfundível. E a pessoa por trás da câmera repetia uma frase. Não devia estar tão parecido. Não devia. A filmagem treme. A imagem distorce. Um ruído metálico ecoa no fundo. E antes que o vídeo acabe, uma última frase surge, quase cortada. Se alguém encontrar isso, não volte para o túnel.
mas não dizia qual túnel. Japão? Brasil? Outro lugar? E foi aí que algo dentro de mim quebrou de vez. Porque agora eu sabia, com certeza absoluta, essa lenda está se movendo. E, de alguma forma, está chegando perto. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado, encarando aquela tela que começava a piscar como se estivesse respirando. Quanto mais eu lia sobre o Inunaki, mais eu sentia que o quarto mudava de temperatura. Não era imaginação. O ar realmente ficava mais pesado, mais frio, como se alguém tivesse aberto uma porta para o lado de fora, só que todas as janelas estavam trancadas. E foi aí que aconteceu. No meio do silêncio absoluto, um som ecoou no corredor. Passos, passos leves, leitos, como se alguém estivesse caminhando descalço dentro da minha própria casa. Eu pausei a respiração. A primeira coisa que fiz foi pensar no óbvio. Deve ser o prédio, alguém subindo a escada. Mas não. Os passos não vinham do corredor do prédio. Eles vinham do meu corredor. Aquele pequeno corredor que liga a sala ao meu quarto. O mesmo corredor por onde eu tinha passado poucos minutos antes. Aquele corredor que, naquele instante, eu tinha certeza absoluta de estar vazio. Eu tirei os fones devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse chamar a atenção da coisa que estava andando lá fora. O ar frio tocou minha nuca e eu senti um arrepio tão forte que meus ombros subiram sozinhos. Mesmo sentado, senti minhas pernas ficarem tensas, prontas para correr sem direção. Os passos pararam. Completamente. Um silêncio seco, denso. Mas antes que eu pudesse formular qualquer pensamento racional, a tela do notebook piscou novamente, mais forte, com mais intensidade, e por meio segundo, só meio segundo, a imagem principal do navegador simplesmente desapareceu. No lugar dela, uma estrada, escura, coberta por uma névoa espessa, como se eu estivesse vendo através de um para-brisa. Eu recuei na cadeira, pisquei, e tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas aí os passos começaram de novo, só que dessa vez, mais próximos. Eu engoli seco. Senti o coração bater tão forte que parecia ecoar pelo peito. Levantei devagar, bem devagar, tentando não fazer barulho. O piso rangia com facilidade e qualquer ruído parecia alto demais naquele silêncio. Fui até o corredor, respirando com dificuldade. E quando coloquei a cabeça para fora, esperando encontrar alguém, uma sombra passou. Não era formada por luz ou reflexo. Era uma massa escura atravessando o final do corredor, como se movesse com intenção. Eu travei. Não conseguia nem piscar. Mas quando dei um passo para frente, a sombra simplesmente desapareceu. Sem se esconder, sem se dissolver. Simplesmente deixou de estar ali. Por alguns segundos, pensei seriamente em sair de casa. Só pegar a chave, descer as escadas correndo e ir para a rua, onde houvesse gente, movimento, qualquer coisa que fosse normal. Mas foi exatamente quando eu dei meia volta para voltar à mesa que o som mudou. Não eram mais passos. Era um vento forte, soprando de algum lugar dentro da casa, como se houvesse um túnel escondido entre as paredes. Ele atravessava o corredor, vibrava os frestas da porta e trazia consigo algo que eu nunca tinha sentido antes. Um cheiro úmido de terra. Terra velha. Terra molhada. Como a de cavernas. Ou túneis. Um estalo seco ecoou atrás de mim. Eu virei tão rápido que minha coluna doeu. Mas o corredor estava vazio. O vento parou tão repentinamente quanto começou, como se alguém tivesse desligado o secador de cabelo. O silêncio que ficou depois dele foi pior. Voltei para o computador porque eu precisava continuar. Alguma coisa me puxava para aquela tela, como se eu tivesse chegado longe demais para recuar. E assim que eu toquei no notebook, a imagem piscou de novo. E a mesma estrada nebulosa apareceu, ainda por menos de um segundo. Mas agora eu reparei em outra coisa. Tinha alguém parado no meio da estrada. Alguém olhando diretamente para o meu ponto de vista. Eu afastei a mão instintivamente. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma batida ecoou dentro da casa. Uma única batida. Seca, forte, como se viesse do lado de dentro da parede. Eu estava sozinho. Ou achava que estava.
E eu sabia, no fundo, que aquilo que eu tinha sentido no corredor, aquilo que tinha caminhado pelos cantos da minha casa, não era humano. Não era algo que tinha entrado aqui. Era algo que tinha vindo junto das histórias que eu estava lendo. Ou, pior, era algo que sempre esteve aqui e estava só esperando que eu abrisse a porta certa. Eu desci as escadas devagar, colocando o pé no primeiro degrau como quem testa a solidez de um chão desconhecido. A casa estava mergulhada num silêncio que não fazia sentido para o horário. Nem carros, nem motos passando na rua, nenhum ruído do vizinho da frente, nada. Era como se o mundo lá fora tivesse entrado em pausa enquanto eu investigava aquela porcaria daquele túnel. A cada degrau que eu descia, eu sentia o ar ficar mais pesado. Não frio, não quente, pesado. Como quando você entra numa sala onde alguém acabou de discutir e o ambiente parece carregado, contaminado, mesmo sem ninguém ali. Eu tentei ignorar. Falta de sono, pensei. Tudo isso é falta de sono. Chegando à cozinha, a primeira coisa que fiz foi acender a luz. Só que o botão, quando apertei, fez um teque seco e nada aconteceu. Apertei de novo. E de novo. Teque, teque, teque. O som ecoou como se estivesse vindo de muito mais longe do que deveria, como se a fiação estivesse perdida num corredor que não fazia parte da minha casa. Suspirei irritado. Ah, pronto, que ótimo momento para a lâmpada queimar, murmurei. Caminhei até o balcão praticamente no escuro, iluminado só pela luz azulada que vinha da rua. Peguei um copo no escorredor e o enchi de água. Até aí, tudo normal. Mas quando ergui o copo para beber, eu vi. Não de frente, não ao meu lado, não atrás de mim. Eu vi no reflexo do micro-ondas desligado, e a imagem não combinava com o ambiente ao meu redor. O reflexo mostrava a cozinha. Sim, mas atrás de mim, onde só existia o corredor vazio, o espelho negro exibia um vulto escuro, totalmente parado. A silhueta tinha a forma de alguém, só que esticada, como se estivesse levemente distorcida. Sem rosto, sem detalhes, apenas uma sombra compacta, como se estivesse condensada ali, presa no vidro. Meu braço travou no ar. A água dentro do copo oscilou. E o vulto não se mexeu. Eu senti aquela presença me observar. Eu senti. Não era imaginação. Era uma consciência. Uma atenção focada em mim. Larguei o copo no balcão, girando o corpo de uma vez, rápido, instintivo. E nada. Só o corredor escuro. Nenhuma silhueta. Nenhuma sombra. Mas foi aí que eu ouvi. Um vento profundo, como se viesse de dentro de um túnel. Não das janelas, não da rua, de dentro da casa. Ele parecia atravessar as paredes, ressoando com um eco abafado que não fazia sentido algum num ambiente fechado. O som preencheu a cozinha por alguns segundos, passando entre os móveis, entre minhas pernas, subindo pelas escadas, até morrer num sussurro distante. Eu fiquei completamente imóvel. Eu conhecia aquele som. Já tinha ouvido em gravações, em depoimentos, em vídeos clandestinos que mencionavam o Inunaki. Era o som da respiração do túnel. Não, 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 sussurrei, completamente paralisado. Uma parte de mim queria correr para fora de casa. A outra queria trancar todas as portas e janelas. Mas o que fiz foi o pior possível. Eu permaneci ali, tentando encontrar uma explicação lógica, mesmo sabendo que lógica não fazia parte do que estava acontecendo. E então veio o segundo ruído. Clac, 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 passos, leitos, acima de mim, no andar de cima, no meu quarto, ou pior, perto da mesa onde o notebook estava. Eu senti meu estômago despencar. Nenhum passo deveria estar ali. Ninguém deveria estar ali. Por alguns segundos, tive a impressão de que o vulto que eu tinha visto no micro-ondas estava agora caminhando dentro da minha casa. Foi nesse momento que percebi outra coisa. O som não vinha como passos normais. Era como se algo estivesse testando o chão, arrastando um peso, pesando com uma hesitação, humana demais para ser vento, mas distorcida demais para ser humana. A cozinha ficou pequena. O ar ficou denso. Eu não sabia se subia para confrontar seja lá o que fosse, ou se ficava ali embaixo rezando para nada descer. Acabei tomando a decisão que qualquer pessoa com o mínimo de autopreservação não tomaria. Eu fui até a porta da cozinha, segurando a maçaneta com tanta força que meus dedos chegaram a doer,
e subi. Cada degrau rangia mais do que o normal, como se minha casa estivesse reclamando da minha presença, como se estivesse avisando a coisa que estava lá em cima que eu estava voltando. Quando cheguei ao topo da escada, tudo ficou quieto, quieto demais. A porta do meu quarto estava entreaberta. A luz do monitor fazia uma fresta fina de claridade azul cortar o corredor. Eu respirei fundo e empurrei a porta devagar. Assim que fiz isso, a tela do notebook acendeu com um brilho forte demais, como se alguém tivesse acabado de tocar nela. E por um instante, um único, mas impossível de ignorar, eu vi de novo, na superfície brilhante do monitor, um reflexo. Um reflexo que não era o meu. Era um rosto, mas não um rosto humano. Era comprimido, angular, como se tivesse sido amassado pela própria escuridão. E seus olhos eram dois buracos negros, profundos e silenciosos como o interior de um túnel que ninguém deveria atravessar. Eu pisquei, e o reflexo desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tentei respirar, mas falhei. Era como se o ar tivesse sido arrancado da sala. Foi só então que percebi algo ainda mais absurdo. A porta dos fundos, lá embaixo, estava agora aberta. Eu não tinha ouvido abrir. Eu teria ouvido. Mas ela estava aberta, alinhada perfeitamente com o corredor, como se conduzisse até a rua, ou até outro lugar. E o vento voltou, dessa vez mais forte, mais presente, trazendo consigo a sensação de que o túnel Inunaki não era mais apenas um lugar distante, pesquisado em silêncio durante a madrugada. Ele tinha estendido a mão, e agora tocava minha casa. Eu sabia, naquele momento, que a coisa não tinha acabado, que o vulto não era apenas uma manifestação isolada. Era um aviso, e que algo estava se aproximando, muito mais rápido do que eu podia entender. Eu não sei quanto tempo fiquei parado diante da tela, observando aquela frase que não deveria estar ali. A ira começou. Ou que a ira comece. Uma ameaça, um aviso ou um comando. A coordenada piscava logo abaixo, como se estivesse sendo atualizada, viva, pulsante. Era uma estrada brasileira. Uma estrada comum, conhecida por caminhoneiros, nada de especial à primeira vista. Mas agora ela parecia outro portal, outra extensão daquela coisa que eu vinha investigando. Aquilo que já não parecia mais uma lenda, nem apenas um túnel do outro lado do planeta. Era outra coisa. Algo que atravessava a distância como se a distância não existisse. Eu deveria desligar o computador, me deitar, tentar esquecer tudo. Mas a respiração estava pesada, como se cada puxada de ar tivesse que atravessar fumaça. A luz da tela se distorcia, como se eu estivesse olhando para ela através da água, a mesma sensação que descrevem sobre o próprio túnel Inunaki. Como se algo observasse de dentro daquela névoa que você jura não estar vendo. Eu me levantei devagar, ainda mantendo os olhos fixos nas coordenadas, com a impressão irracional de que, se eu piscasse, elas mudariam para outro ponto, talvez mais perto. O corredor da casa parecia mais longo do que o normal, como acontece quando você se lembra de um pesadelo durante o dia. As paredes pareciam suando. Não, talvez fosse só a luz. Ou talvez fosse eu suando mesmo, apesar do frio. Peguei o casaco, a carteira, o celular, a lanterna. Não sei porquê, mas senti que seria necessário do lado de fora, mesmo que eu não pretendesse entrar em nenhum túnel. A cozinha estava silenciosa, mas a sensação de que algo tinha ficado ali, de pé, me observando, persistia no ar como cheiro de queimado. Quando atravessei a porta e travei o trinco, percebi algo estranho. O vento, ele vinha de trás de mim, da casa fechada, como se ainda houvesse uma passagem aberta ali dentro. Mas eu não olhei para trás. Se tem algo que aprendi nessas histórias que eu mesmo conto não olhe quando você sabe que algo está olhando de volta. Desci as escadas do prédio, sempre atento ao ritmo dos meus próprios passos. Um detalhe me incomodou. O eco no saguão estava mais fundo, mais oco, como se estivesse pisando em algum lugar subterrâneo. Meu corpo insistia em me convencer a voltar, mas minha mente sabia que era tarde demais. A parte racional de mim já tinha perdido a discussão antes mesmo de começar. Quando cheguei ao carro, percebi que o vidro estava embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado lá dentro, como se tivesse esperado por mim. Abri a porta devagar.
Passo 1. Cheiro de couro. Passo 2. Silêncio. Passo 3. Um arrepio que veio do pé da nuca até o cóccix. Nada demais. Nada de estranho. Ou talvez tivesse algo e eu não queria ver. Sentei no banco, liguei o farol e digitei a coordenada no GPS. A rota apareceu. Uma linha azul que cortava a cidade seguia adiante para um trecho da rodovia que eu conhecia de nome, mas nunca havia visitado. A estrada era pouco movimentada à noite, usada quase exclusivamente por transporte de carga. Nada ali parecia ter alguma relação com um túnel japonês abandonado há décadas. Mas algo tinha. Algo que conectava lugares distantes, vozes apagadas de relatórios esquecidos, páginas que somem da internet, filmagens que não deveriam existir, vultos que aparecem em reflexos. E, acima de tudo, um padrão que eu não conseguia mais negar. À medida que o carro avançava pela via expressa, percebi que as luzes dos postes ficavam cada vez mais espaçadas, até se tornarem apenas pontos aleatórios na escuridão. O GPS seguia funcionando, mas a voz artificial parecia estranhamente baixa, como se estivesse sussurrando para não chamar a atenção de alguém além de mim. Quando finalmente entrei na estrada indicada, a primeira coisa que reparei foi a névoa. Uma névoa que não deveria existir naquela temperatura. Numa noite sem umidade, numa região sem rios próximos. Uma névoa que só aparecia em um lugar, em vídeos antigos, em relatos proibidos, em boatos sobre o Inunaki. O carro começou a desacelerar sozinho, como se estivesse entrando em uma zona mais densa, onde o motor precisava trabalhar mais pesado para cada metro adiante. O farol iluminava apenas um corredor estreito de branco e cinza, e eu podia jurar que figuras se moviam nas laterais, sombras sem forma, como se a própria névoa tivesse vontades. Antes de chegar ao ponto exato da coordenada, notei que havia algo no asfalto. Um contorno, um símbolo. Desenhos que lembravam marcas de construção, mas tortas demais, profundas demais para terem sido feitas por mão humana. Aquele padrão não era brasileiro. E eu já tinha visto algo parecido nos dossiês antigos do Japão. Era como se o chão estivesse sendo claimado, marcado. O vento bateu na lateral do carro, mas não havia vento naquela noite. O ar estava morto. Entendi, então, que eu não estava indo até o Inunaki. O Inunaki estava vindo até mim. Eu sei que você está escutando. Eu falei, a voz falhando no meio da frase. Eu não sei por que disse aquilo. Talvez porque a sensação de estar sendo observado já não cabia mais dentro do silêncio. Talvez porque o ar ao meu redor parecia estremecer, como se uma presença tivesse entrado no carro sem fazer barulho. O GPS travou. A coordenada sumiu. E a frase reapareceu, agora no meu celular. Só que agora tinha mais uma linha. Agora você não volta mais. O rádio do carro ligou sozinho. Primeiro estática, depois um som grave, como um ronco distante de algo enorme se movendo por baixo da terra. Um túnel que se aproximava onde quer que eu estivesse. Eu respirei fundo. Se eu voltasse, seria pior. Se eu ficasse parado, seria pior ainda. Então eu fiz a única coisa que fazia sentido diante daquilo que eu já tinha visto, sentido e temido. Acelerei. A estrada inteira tremeu, como se o asfalto fosse uma ponte suspensa prestes a romper. A névoa se abriu à minha frente, revelando uma espécie de abertura reluzente, um arco de luz azulada, pulsante, lembrando a entrada de um túnel que não existia ali na geografia oficial. Eu sabia exatamente o que era, ainda que não quisesse admitir. Não era o Inunaki japonês. Era a versão brasileira. A porta que tinha sido aberta para mim. Ou, por mim. Quando o carro atravessou o arco, o mundo escureceu completamente. A sensação era de queda. Como se eu tivesse perdido o chão, o carro, o corpo. Como se estivesse sendo puxado por uma correnteza invisível. A última coisa que eu vi antes de perder a noção do espaço foi um sussurro, não do rádio, não da névoa, mas de dentro da minha mente. Agora que você abriu o caminho, nós vamos terminar o que começamos. E então, silêncio total.